Se engajar funcionários da base da pirâmide já é uma tarefa difícil, imagina fazer isso no segmento de restaurantes, que tradicionalmente tem um dos maiores turnovers do mercado. No Gestão de Pessoas dessa semana, o programa semanal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, nós vamos conhecer a fundo como um dos maiores fast foods do país, a rede Girafas, engaja seus colaboradores, e o nosso convidado para isso é o Jaime Laranjeiro, diretor de Operações e Desenvolvimento de Pessoas da empresa. Jaime, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao programa, um prazer estar te recebendo, viu? Obrigado, o prazer é meu, Rodrigo. É muito bom estar aqui para falar um pouquinho com vocês sobre pessoas e sobre engajamento. Maravilha, meu caro. Eu estou curiosíssimo aí, porque eu sou um cliente de vocês, como eu acho que 90% dos brasileiros, né? Talvez mais até. Então, estou muito interessado em conhecer um pouco melhor os bastidores da empresa, todo o contexto de vocês, né? Então, prazer ainda maior aqui do meu lado, do nosso lado, em estar te recebendo, tá? Bom, antes da gente entrar no assunto de hoje, queria só lembrar que, como alguns de vocês talvez já saibam, né, recentemente a The Forces Company lançou um e-book super bacana sobre como aumentar a diversidade de gênero no recrutamento e seleção, material super denso, feito por algumas das mulheres do nosso grupo, compilou os últimos dados, contextos, estatísticas, né, e soluções para melhorar a diversidade de gênero nas vagas, tá? Material, inclusive, que tem cases de 2 clientes, né, a Magalu e a Zeiss Vision. Então, para quem não baixou o material, tá super bacana, vale a pena, é só clicar na descrição. Tá? Muito bem, Jaime. Agora sim, para a gente começar, conta um pouquinho mais sobre você e sobre a rede Girafas, para a gente construir um pano de fundo geral, em cima do qual, aí sim, a gente aprofunda as perguntas mais técnicas, né, do case em si. Tá ótimo. Bom, o Girafas tem 42 anos já de experiência, nascemos em Brasília, somos uma rede com mais de 400 restaurantes, presentes em 23 estados, temos operações em aeroportos, nos principais shoppings, hipermercados e também operações na rua. Além disso, o nosso cardápio hoje, ele além dos sanduíches, dos pratos e o amado arroz e feijão, né, que todos os brasileiros adoram, temos também uma linha de happy hour e uma linha infantil que é muito procurada principalmente pelas crianças, né? A gente ouve, inclusive, relatos aí de crianças que só comem o feijão dos Girafas. Somos uma rede de franquias, estamos entre as 50 maiores franquias do Brasil, certificados pela ABF, e é um prazer estar aqui também para conversar com vocês e dividir um pouquinho aí da nossa experiência. Maravilha, meu caro. E agora conta um pouquinho para nós sobre você, tua carreira, enfim, para a gente também conhecer a pessoa por trás do RH da empresa, né? Bom, fazendo uma conta rápida aqui, eu tenho pouco mais de 33 anos no segmento de varejo. Iniciei a minha carreira como atendente, iniciei num restaurante, inicialmente aí trabalhando no dia a dia de loja. Estou no Girafas há pouco mais de 12 anos, comecei cuidando de um grupo de lojas e fui, obviamente, crescendo, né, dentro da empresa, passando pelo cargo gerencial, e estou na diretoria de operações e pessoas há pouco mais de 6 anos, liderando aí um time espalhado pelo Brasil inteiro, que vive nos restaurantes, acompanhando os nossos franqueados, dando suporte, dando assistência, não só nas áreas de operações, na área de treinamento, também na área de recursos humanos, mas em aspectos voltados ao negócio. Sou casado, tenho uma filha de 19 anos e amo fazer isso que eu faço aqui no Girafas. Maravilha, meu caro, muito legal. Você sabe que enquanto você estava falando da rede Girafas, eu estava pensando aqui na particularidade, né, da operação de vocês, porque de fato o feijão com arroz é o prato oficial do brasileiro, né, o prato. E é engraçado que de fato não existia uma rede nacional até algumas décadas atrás, que atuasse com essa proposta de valor, né? E eu não tinha me dado conta dessa correlação girafas, feijão com arroz. E interessante, né? Enfim,
vocês estão representando aí um patrimônio nacional, né, no setor de alimentos. Responsabilidade, né? Com certeza, olha, deve ter muita gente de fora do país que está no aeroporto ali, voltando para casa e falando, puxa, não comi um feijão com arroz ainda, quero provar, e vai provar o de vocês. Então, tem uma responsabilidade de representar o país também, viu? Jaime, agora, ainda nesse pano de fundo, como o nosso público aqui ele é bastante diversificado, tanto em termos de nível hierárquico no RH, quanto em segmentos, a gente percebe que pouca gente conhece o dia a dia do mundo de fast food e de varejo, que é um mundo completamente diferente, né? Frenético, né? Com muitos desafios. Então, para começar, para terminar o plano de fundo apropriadamente, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre como que é o desafio de gente de uma empresa de fast food como vocês. Para aí sim a gente dar um contorno completo aqui, né? Na verdade, o grande desafio que nós enfrentamos hoje no nosso segmento, né, como você bem falou, está muito relacionado a turnover, né? Nós trabalhamos e gostamos de atuar como uma porta de entrada para o mercado. Então, normalmente, o nosso público ele tem uma faixa etária de 16 até 22, 24 anos, em sua maioria. Embora nos nossos restaurantes tenhamos aí colaboradores com 35, 40 anos, iniciando o trabalho também com a gente. Mas, realmente, é um trabalho que a gente hoje tem um desafio muito grande na captação. Não só pelo fato de ser um restaurante, mas principalmente pelo segmento varejo, né? As pessoas para trabalharem sábado, domingo, feriado, trabalhar até 10, 11 horas da noite, a gente tem aí um desafio significativo. E a gente sempre, dentro do Girafas, procura oferecer um trabalho seguro, confortável e que traga muito aprendizado, né? Então, a partir do momento que a gente se propõe a trazer um funcionário que ainda não tem experiência, é nossa responsabilidade capacitá-lo, não só em aspectos técnicos, né, no preparo da receita, em garantir que o mesmo arroz que a pessoa consome lá em Caxias, no Rio Grande do Sul, seja igual ao restaurante de Roraima, a mesma receita, a mesma forma de preparo, a gente também tem uma responsabilidade com a formação desse profissional, né? Então, a gente se preocupa não apenas com os aspectos técnicos, mas também comportamentais e outras atividades que a gente consegue inserir na jornada desse colaborador, realmente pensando na formação, sejam cursos de Excel, sejam cursos de idioma. A gente tem dentro da nossa plataforma, inclusive, treinamento para as pessoas trabalharem ou atuarem também em áreas diversas, né? Como, por exemplo, compras, como outras atividades, inclusive comunicação por libras. A gente sempre procura incrementar o nosso universo do saber, que é a nossa plataforma, com informações não somente daquilo que ele vai operar, mas daquilo que ele vai usar para a vida. Muito interessante. E como você bem colocou, né, acho que o turnover é um grande calo no sapato de toda empresa de varejo, né? Então, agora já entrando na parte técnica, eu queria que você desse um pano de fundo geral sobre como que funciona a estratégia de engajamento da empresa como um todo, um zoom out, assim, né, uma visão geral da estratégia de engajamento, para em cima dela a gente quebrar em pedacinhos e aprofundando as iniciativas específicas, né, que vocês têm na esteira na jornada do colaborador dentro da empresa, né? A gente tem um cuidado, na verdade, não só que começa antes, né, até do início do colaborador, mas até o próprio perfil, principalmente da equipe gerencial, porque é realmente quem vai estar à frente da operação no dia a dia. Nós temos um franqueado que ele passa por um treinamento, ele passa por uma capacitação junto ao time da franqueadora. Então, aquele franqueado que hoje tem um valor para investir numa operação, ele vai para dentro da cozinha. Na verdade, até antes mesmo dele ser o nosso franqueado, a gente leva ele para operar um dia inteiro dentro da loja para saber se ele tem aptidão com o negócio, né? E aí a aptidão não é ele saber ou gostar de cozinhar, é ele saber gerenciar, se relacionar com pessoas, tratar pessoas. Então a gente começa pelo franqueado, depois nós temos o processo dos nossos gerentes, onde a gente faz toda uma avaliação
e aí a maioria das pessoas, principalmente numa nova operação, são pessoas do mercado, então a gente avalia muito bem o perfil, avalia os comportamentos, através de testes, entrevistas e pesquisas, e aí sim a gente inicia o processo de treinamento desse gerente, que normalmente leva em torno de 35 a 40 dias antes mesmo da gente contratar a equipe dele. E na contratação da equipe, esse gerente participa, né? E aí a gente já nesse momento começa a inserir na mente dele a importância de contratar bem, né, o perfil ideal, o profissional que vai mais se adequar para aquela posição, e não só isso, receber muito bem, né? Como é que é o processo de integração desse colaborador, como é que é feito principalmente o primeiro dia, o início da operação. E depois, ao longo do tempo, a gente tem um processo todo de treinamento, de evolução e todo o plano de carreira, não só para o gerente, mas também para o atendente que iniciou lá com a gente essa jornada. Perfeito, Jaime. Você deu um resumo bem interessante da questão da esteira, né, de engajamento, né, como você bem colocou, né, começa antes mesmo da pessoa se aplicar uma vaga, na preparação do franqueado, do time de gestão, né, todo esse contexto, e vai caminhando ao longo da jornada da pessoa com vocês, né? Dentro dessa esteira como um todo, quais as principais iniciativas práticas que você pensaria aí como aquelas que mais dão resultado para engajar os colaboradores? Assim, se fosse fazer um 20-80 aí de iniciativas chaves para gerar um engajamento prático. Olha, no segmento, hoje, como você colocou, a gente tem um turnover que ele é superior a 80% nas grandes redes, né? O nosso, felizmente, a gente consegue manter ali entre 50% a 60%, dependendo da região, dependendo do restaurante. O que a gente procura trabalhar muito fortemente? Começa no primeiro, como eu falei, além dessa contratação, começa já no primeiro dia com o encantamento desse colaborador. No primeiro momento que ele recebe o uniforme dele, a gente sempre procura e orienta os nossos franqueados a entregarem o uniforme como se fosse um presente realmente. Inclusive, a gente tem vídeos na internet de mães filmando o filho com orgulho, falando que ele recebeu lá o seu primeiro uniforme, que ele vai começar a trabalhar. Então, é uma questão que para a gente é muito simples, né? Para algumas pessoas, para algumas empresas, é até um processo burocrático, que faz parte. Mas esse encantamento, já neste momento, já faz com que a pessoa se sinta bem recebida e bem acolhida, né? Além disso, também nesse primeiro momento, a gente costuma colocar nos restaurantes um padrinho responsável por aquele colaborador novo. Então, normalmente, a gente sempre tem 2 ou 3 pessoas que folgam no mesmo dia, na segunda, na quarta. Então, a gente sempre coloca ele junto com um padrinho, para que seja uma pessoa que não só vai ensinar a tarefa, a atividade que ele vai desempenhar ali no dia a dia, mas que também vai ser a pessoa que ele pode contar para tirar uma dúvida, eventualmente na hora de almoçar, vai almoçar junto, na hora de folgar, eles estão folgando no mesmo dia. Então, eu acho que no primeiro momento, são, acho que, os 2 principais pontos. Depois disso, o grande desafio que a gente percebe, a maioria do nosso turnover, mais de 80% dele, ocorre nos 3 primeiros meses. Então, os 3 primeiros meses de operação, vamos dizer assim, daquele colaborador dentro do nosso restaurante, são cruciais. Por quê? Ele vai pegar um final de semana, um sábado, um domingo, que nossas lojas vendem 3, 4 vezes mais do que numa segunda-feira. Se ele não estiver bem adaptado, ele vai sentir, né? Então, o que a gente costuma fazer normalmente? A gente, na primeira folga ou na segunda folga dele, convida o funcionário mais a família para fazerem uma refeição, para conhecerem o ambiente de trabalho, que é uma forma de você conseguir que esse colaborador integre a família dele também e ela comece a conviver um pouco com a nossa realidade, né? E aí, ao longo do tempo, ele vai se fidelizando. Acho que isso seria um outro ponto crucial. E uma outra ação que a gente faz, aí falando um pouquinho mais como franqueadora, e sai um pouco do escopo também do franqueado, embora a gente recomende, a gente sempre tem alguma campanha, a gente sempre tem alguma competição acontecendo.
Hoje mesmo a gente acabou de soltar um ranking, que seria do terceiro trimestre, onde nós premiamos, são aproximadamente 20 restaurantes do Brasil, com prêmios em dinheiro para ser dividido com a equipe, que são restaurantes que atingiram a meta de vendas proposta pela franqueadora, que superaram a meta de vendas. E não só em dinheiro, a gente também, recente, fez uma campanha de maior volume de venda de sanduíches. Premiamos 8 restaurantes no Brasil com mochilas, com kit de camisetas para toda a equipe de colaboradores, né? Então, essa conexão com a marca, né, eles realmente, não só no sentido literal de vestir a camisa, né, mas eles estarem sempre ali participando e sendo desafiados e sendo reconhecidos e premiados por isso, faz muita diferença e ajuda na retenção, ajuda no engajamento desse colaborador. O principal ou o primeiro propulsor da nossa marca é o nosso colaborador, né? É ele que realmente vai levantar a bandeirinha e estar lá defendendo a nossa marca, o nosso arroz e feijão para o nosso consumidor. Literalmente o nosso arroz e feijão, né? No sentido estrito e amplo, né? E Jaime, você sabe que ontem mesmo eu estava fazendo uma reflexão, você mencionou agora há pouco que você começou a carreira como atendente em loja, e você sabe que eu comecei minha carreira ficando 3 anos como estagiário, né? E sabe que ontem mesmo eu estava pensando nisso, eu só fui entrar oficialmente para o mercado de trabalho, que eu julgo que é quando você tem tua carteira de trabalho assinada, precisa bater ponto e tal, quando eu tinha 21 anos e fui para um navio trabalhar de bartender, né? Então eu tenho uma história boa aí como primeiro emprego, carteira assinada, né? Mas você sabe que eu me arrependo um pouco de não ter começado a minha carreira como CLT, não como estagiário, né? Uma reflexão que eu fiz ontem é relacionada à importância da gente ter uma experiência de vida real, né, no começo da carreira, assim, né? Eu acabei tendo no navio, né, com 21 anos, mas dos 18 aos 21, eu entendo que eu vivi meio que numa bolha, assim, né? Como estagiário, você acaba... É um trabalho um pouquinho de base de pirâmide de luxo, né? Você acaba não indo para o mundo real ali de, puxa, ter que bater meta, ter que... Na maioria dos casos, né? Tem empresas e empresas, né? Mas, enfim, não sei se você tem alguma opinião sobre isso para aquelas pessoas mais novas que estão nos ouvindo aqui. Olha, na verdade, nós temos, e eu particularmente, assim, a empresa adota muito esse programa de estágio. Nós temos estagiários não só na nossa área administrativa, né? Então aqui o nosso time, por exemplo, de arquitetura, que faz o desenho das novas lojas, que acompanha a implantação de novas lojas, a gente tem um time muito bacana de estagiários. No time de operações e RH também nós temos, mas nos restaurantes a gente também estimula muito. Óbvio que é um perfil diferente, né? São estagiários do ensino médio, com uma jornada um pouco reduzida, tem algumas flexibilidades e que atuam na operação do dia a dia. E a gente estimula muito, principalmente para quem está ali na faixa dos 16, 17 anos, como a porta de entrada. Não apenas para começar a conhecer o mercado e trabalha de verdade, tá? A galera não tem a meta lá, não tem a responsabilidade com o ponto, vamos dizer assim, mas eles têm as atividades deles, são fundamentais na nossa operação e, felizmente, a gente consegue proporcionar para essas pessoas um plano de carreira muito bacana. Hoje, no Girafas, eu arrisco dizer que a gente tenha, pelo menos, na minha equipe de consultores, e aí só para você entender um pouquinho, esse consultor, ele é como se fosse um suporte para o franqueado no dia a dia. Então, ele está ali num nível acima do gerente de restaurante, de conhecimento, de capacidade, de habilidades. Nós temos pelo menos 2 que iniciaram com a gente como estagiário de um franqueado. E temos também gerentes de restaurante, um número gigante aí, que começaram também como estagiários em restaurante, foram efetivados e hoje seguem a carreira junto com a gente aqui. Então, é um programa bacana, a gente incentiva bastante, não só no escritório, mas também para os restaurantes.
Perfeito. Acho que tem vantagem nas duas coisas, né? Tanto em começar a carreira como estagiário, quanto em começar a carreira como um CLT mesmo, né? Se bem que o estagiário tem a carteira assinada, mas no sentido mais literal de 8 horas por dia, enfim, mais legal. Feito esse contexto geral de engajamento, conta um pouquinho dos principais resultados práticos que vocês têm conseguido gerar e dos destaques que vocês têm gerado em relação ao segmento como um todo, nessa parte do engajamento, né? Você fez um comparativo bom de turnover ali, né? Média do segmento 80, média de vocês 50. Além desse indicador bem contundente, bem claro, que outros pontos que você traria para reforçar o quão bem vocês estão indo nessa questão de engajamento? Olha, a gente tem percebido como eu coloquei não só a questão do turnover, né, que a gente tem um turnover um pouco abaixo aí da média de mercado, a própria procura por vagas a gente tem conseguido, mesmo num cenário desafiador em algumas regiões, principalmente as regiões onde a gente tem um agro muito forte, e a gente é muito presente nessas regiões, tem uma dificuldade um pouco maior de contratação, mas o nosso tempo, vamos dizer assim, de contratação e a procura pelas vagas quando nós anunciamos nas redes tem aumentado muito e a gente tem conseguido repor rapidamente várias posições. Nós ganhamos no último ano agora, de 2023, o selo do InfoJobs, né, que é o Best Workplaces, que é um reconhecimento espontâneo feito pelos nossos colaboradores. E também tivemos outras certificações e outras premiações, justamente partindo do engajamento e partindo de iniciativa dos nossos colaboradores. E além disso, a gente tem uma métrica, né, uma ferramenta de pesquisa semanal do clima das nossas pessoas. Então, semanalmente, o nosso time ele recebe 4 ou 5 perguntas ali para ele responder no celular, contando um pouquinho como é que ele tem visto, qual a visão dele sobre os girafas, né? Como é que está a liderança, como é que está o compartilhamento de metas, como é que está rodando a informação, a comunicação dentro de toda a rede, qual é o nível de satisfação dele. E a gente tem sido muito bem pontuado, a gente tem tido pontuações que vão de 8,7, 8,8 na média, passando em algumas regiões e algumas áreas de 9 pontos, né? Obviamente que em algumas áreas a gente tem uma pontuação um pouco mais apertada, ali com 8,2, 8,3, mas são pontos específicos que a gente consegue, através disso, medir e trabalhar principalmente as ações para que a gente consiga melhorar essa performance. E esse indicador específico seria o NPS, quer dizer, de 0 a 10, quanto que a pessoa indicaria trabalhar no Girafas, é isso? Na verdade, ele é um pouco mais do que isso, né? Ele avalia questões realmente de liderança. Então, ele avalia qual é a visão que o colaborador tem do líder direto dele. Ele avalia questões relacionadas a ambiente de trabalho, né? Como é que as pessoas enxergam o ambiente, não só o relacionamento com os pares, o relacionamento com outras pessoas de outras áreas, mas também as questões físicas, de estrutura física, de equipamento, de qualidade do ambiente. O que mais? A gente passa por outras questões voltadas, por exemplo, a feedback, se a pessoa está satisfeita com a frequência de feedback, com o alinhamento das informações. Enfim, é uma pesquisa bem ampla, onde a gente consegue mapear aí 8 pilares, onde a gente identifica quais são os principais aspectos a serem trabalhados. E isso toda a liderança da empresa, não só a diretoria, mas cada gerente, cada unidade, cada departamento consegue avaliar a sua performance individual, né, vamos dizer assim. E aí compõe, obviamente, o resultado global. E essa avaliação ela é sigilosa ou ela é nominal? Totalmente sigilosa. Inclusive, o próprio feedback, a pessoa ela pode enviar feedbacks construtivos ou positivos
falando, olha, não gostei de tal situação, está acontecendo isso. E é totalmente anônimo. Ah, maravilha. Não, de fato, um número bastante consistente, né? Por ser anônimo, essa média que você mencionou para o varejo é bastante alta. Aí vem minha pergunta, né? Qual que você diria que é o grande segredo de você ter aí um turnover? Você falou 80 contra 50, a gente está falando aí de 60% melhor do que 160% melhor do que o do segmento, né? Quando você está trazendo aí um dado de satisfação, 8 ponto tanto, né? A gente certamente, eu não tenho esse número na cabeça, nem sei se o segmento tem isso metrificado, eu creio que não, mas certamente está acima também no mercado, né? Esse parâmetro de avaliação. Qual que você diria que é o X da questão de vocês para ter essa performance consideravelmente acima do segmento? Olha, assim, o principal ponto está muito direcionado e muito relacionado, acho que, à cultura da empresa e ao ambiente que nós estamos inseridos, né? Então, o fato de você ter o dono, né, ali, o franqueado, que é a pessoa que realmente investiu no negócio e acreditou no negócio e colocou o seu sonho, né, colocou a sua vida nesse negócio, faz muita diferença, né? Então, obviamente que a gente tem algumas operações que são fora da curva, tanto para cima quanto para baixo. E isso está diretamente relacionado à performance do nosso franqueado, né? A presença do nosso franqueado no ponto de venda, a comportamentos do franqueado. Infelizmente, e aí seria hipocrisia falar que não, a gente tem algumas situações que a gente vai avaliar e a pontuação do restaurante é muito baixa. E quando a gente vai, aí é um trabalho nosso, do nosso time de RH, a gente aplica uma pesquisa de clima aí um pouco mais aprofundada, indo mais no detalhe, entrevistando e conversando com as pessoas, quando a gente identifica esses outliers, para entender e principalmente para ajudar o franqueado na solução. E a gente extrai algumas coisas assim que são absurdas, né? Do tipo, olha, eu não gosto de um comportamento do meu franqueado ou do meu gerente, que eu chego na loja e ele não me dá bom dia. O gerente não fala comigo, o franqueado não sabe meu nome, ou ele nunca vem aqui. Quando a gente identifica isso, aí é um trabalho nosso, não só da equipe de RH, mas da equipe de operações e de treinamento também, de aplicar as normas, né, de aplicar os processos para que esse franqueado entenda a importância disso. E aí é onde os nossos 42 anos de experiência, e é uma essência que o Girafas tem desde o seu fundador, que é o Carlos, que é a importância e a valorização de pessoas, né? Então, assim, dentro do nosso processo, quando chega um franqueado para a gente, um candidato, né, a franqueado, ele participa de um processo seletivo, vamos dizer assim, né? Então, como eu comentei, ele vai para a loja para ver se ele é aderente ao nosso negócio, ele participa, ele faz uma entrevista comigo normalmente ou com algum dos diretores, e é muito comum, né, perguntar o porquê o Girafas, o porquê a pessoa escolheu o Girafas, e algumas pessoas falarem, porque eu gosto de cozinhar. Isso é legal, né, mas é o menos importante. Para a gente, o mais importante é que a pessoa goste de pessoas, porque, na verdade, a vida do nosso franqueado vai ser sempre gerenciando, administrando e cuidando de pessoas. Seja aquele consumidor que está no balcão, seja o colaborador dele que está dentro da operação dele e até mesmo a nossa equipe, né? Então, para a gente, essa parte de gestão de pessoas, de cuidado, carinho e atenção com as pessoas é que fazem toda a diferença. E aí o nosso trabalho, obviamente, falando em franqueadora, é levar toda essa cultura, todo esse cuidado que nós temos desde a nossa fundação para os nossos franqueados, para que eles repliquem isso e sejam realmente pessoas de sucesso. E, invariavelmente, a gente percebe isso não só nesses indicadores que eu citei, de turnover, de pesquisa de clima, de avaliações, mas principalmente no resultado financeiro do negócio. Seja em aumento de vendas, seja em resultados de lucratividade, né? Nós tivemos esse ano agora uma convenção onde nós colocamos o nosso cliente, né,
A gente foi com o tema de cliente no centro é um prato cheio. E a gente trata o nosso colaborador como cliente, ele é o nosso primeiro cliente interno, né? Então, quando a gente coloca essa pessoa realmente no centro das atenções e coloca o franqueado e coloca a nossa equipe também preocupada com ele, o resultado vem. Perfeito. Você sabe que uma coisa que me deu sinais de que vocês tinham essa cultura pessoa-cêntrica foi o organograma da tua posição, porque não é comum na área de varejo você ter uma unificação de operações RH no C-Level. É muito comum você ter um C-Level RH, um C-Level operações. E aí, mas quando você avalia friamente uma operação de varejo, né, de alimentar, ela é uma operação onde a pessoa é tua operação. Então, de fato, acho que os temas estão totalmente correlacionados e você gerir clima, bem-estar, cultura, acaba tendo um reflexo direto na operação, né? Então, eu acho que isso já dá um tom, já dá um indício dessa cultura mais diferente para o varejo, né? Porque não é comum no varejo alimentar você ter esse olhar de gente, né? A gente teve o varejo alimentar, em especial o fast food, né, que é um segmento, né, dentro do varejo alimentar, subsegmento, né, ele praticamente ele surgiu com o conceito de linha de produção, né, com o conceito de automação da produção ali dentro, da eficiência de logística, da eficiência de ponto, da eficiência de atendimento ali de fila. E então ele, por natureza, ele tem um distanciamento do caráter humano para o caráter de operação. Tem uma ponte, tem um abismo ali entre as duas coisas, conceitual, né? Não na prática e vai de empresa em empresa, mas essa unificação que vocês têm no C-Level dá um indício para mim, né, que trabalho com recrutamento, de que de fato vocês levam o assunto bem a sério, né? Enfim. Uma vez passado, né, esses primeiros meses do colaborador, que foi um destaque que você deu ali quando você falou da linha do tempo, das iniciativas de engajamento, como é que vocês fazem na prática para manter essa pessoa engajada? Vamos pensar que ela já tem ali 4 meses, né? Qual que é o que vem após esse período? Só para dar um pouco do final do processo de engajamento, no sentido assim, a continuidade do processo de engajamento. Bom, nós temos, como eu citei, uma plataforma, né, de treinamento que é para todos os restaurantes, que o colaborador, a partir do primeiro dia, ele passa a integrar esse sistema, onde ele consegue aprender, treinar e se desenvolver em vários aspectos, como eu tinha citado, técnicos e comportamentais. E isso é contínuo, né? Então, é o sistema onde nós trazemos a questão do long fly learning, né? Então, a pessoa ela sempre vai estar aprendendo alguma coisa nova. Como a gente estava falando antes, o varejo é muito dinâmico, né? E a nossa operação também é muito dinâmica. A gente está trocando sempre de produto, está trocando sempre de cardápio, tem sempre uma campanha, sempre um produto novo, sempre alguma coisa diferente. Então, nós temos, nesse mesmo sistema, nessa mesma plataforma, uma linha do tempo de cada colaborador, onde nós conseguimos acompanhar qual foi a performance dele em cada um dos treinamentos, em cada um dos cursos, e, obviamente, ele acaba sendo ranqueado, né, através disso, e nós temos premiações frequentes, e aí todos os colaboradores participam, né? O colaborador que tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, ele tem a sua métrica, ele tem o seu acompanhamento, de acordo com a performance e atingimento dele, a gente dá sempre algum brinde, alguma coisinha, e não só isso, o reconhecimento, né? A gente coloca para o Brasil inteiro quais são e onde estão, principalmente, né? Porque às vezes eu ter um colaborador lá no Acre, sabendo que o cara aqui de São Paulo tá olhando que ele é o primeiro ou segundo colocado no Brasil em uma determinada campanha, em um determinado treinamento. Além disso, o próprio plano de carreira, né? Então, hoje, quando eu entro com um estagiário, ele pode se tornar, dentro de 1 ano, 2 anos, ou às vezes até alguns casos menos do que isso, ele pode ser efetivado e ser um atendente CLT.
Depois ele pode virar um coordenador de equipe, né, que é responsável por uma área, pela cozinha, pelo balcão, pela área de atendimento, pelo salão ou pelo recebimento de mercadoria. Depois ele pode virar um gerente de turno, né, um gerente plantão, que a gente chama aqui dentro, onde ele vai ser responsável por uma equipe, normalmente uma equipe aí de 10, 12 pessoas. Então, neste processo, ele já começa a entrar também e começa a receber, hoje, para você ter uma ideia, um atendente, ele tem uma média de 19 cursos obrigatórios, que são técnicos, para ele operar a loja. E ele tem pelo menos aí mais uns 14 cursos que são opcionais. Quando ele vira um gerente de plantão, ele já sai dos 19 obrigatórios, ele vai para quase 40 obrigatórios, onde ele começa a ter outras formações voltado para liderança, voltado para controle de estoque, para controle financeiro, para fluxo de caixa, onde ele começa a se desenvolver em aspectos técnicos do cargo dele, mas principalmente voltado a comportamentos de liderança, liderança humanizada, processo de recrutamento, processo de retenção, e ele vai fazendo essa formação. Depois ele pode virar um gerente de restaurante, onde ele tem outro pacote de cursos aí que finaliza, acho que é alguma coisa em torno de 57, 59 treinamentos diferentes que ele faz até essa posição. E ele não para por aí, né? É comum as pessoas no mercado imaginarem que, bom, eu tenho um franqueado, que ele tem uma loja ou 2 lojas, e eu tenho um gerente. Chegou ali ao teto. Não, não é o teto. Ele pode se tornar um administrador deste franqueado para cuidar de 2, 3, 5. Nós temos franqueados com 12 operações. E ele também tem a possibilidade de fazer parte do time da franqueadora. É muito comum e é muito bem visto por nós, da franqueadora e pelo franqueado, que eventualmente uma pessoa da equipe dele queira trabalhar na franqueadora. E sempre quando a gente tem uma vaga, seja ela qual for, recente agora nós tivemos uma vaga que era uma pessoa para a nossa área de supply, para a nossa área de compras e suprimentos. Nós divulgamos primeiro para os restaurantes, para o nosso time interno da franqueadora e depois para o mercado. Né? Porque, eventualmente, pode ser que num restaurante próximo de onde eu tenho essa vaga, eu tenho uma pessoa que está estudando logística, por exemplo. Né? Então, a gente sempre que tem uma vaga, uma posição para marketing, para designer, a gente divulga para os franqueados, divulga para os restaurantes e divulga depois para o mercado. A gente sempre procura primeiro dentro de casa. Né? Então, quando a pessoa começa a visualizar esse plano de carreira, essa possibilidade de crescimento, a gente acaba conseguindo ter um engajamento maior, ter uma permanência maior dessas pessoas com a gente. Perfeito, Jaime. Perfeito. E agora entrando na questão mais específica do treinamento, pelo que eu entendi, ele é um EAD, é uma plataforma de treinamento online, né? E aí você tem lá esses cursos já disponíveis ali dentro. Ele tem uma parte presencial, uma parte ao vivo e uma assíncrona. Como que funciona assim a estrutura? Só para a gente pegar um pouco de benchmark nessa parte de fixação de conhecimento, uma vez que o varejo alimentar ele é referência nessa parte de operação de treinamento, né? Então, conta um pouco na prática como que é a estrutura de treinamento de vocês, assim, por dentro, né? Bom, na verdade, assim, parte dele é online, né? Então, principalmente quando a gente fala de novos procedimentos, de novos processos, a gente vai lançar um sanduíche novo, nós normalmente soltamos vídeos, books, que mostram e detalham a operação, até porque é uma forma que a gente precisa estar rápido, né, em todos os restaurantes. Mas nós temos um time de treinamento, hoje aproximadamente 35 pessoas, espalhados no Brasil inteiro. Né? Então eu tenho treinadores que moram em Porto Alegre, tenho treinadores em Florianópolis, São Paulo, Belém, que visitam os restaurantes. Então, na prática, como é que funciona? Quando eu tenho um restaurante novo, né, quando eu tenho um restaurante inaugurando, normalmente a nossa equipe de treinamento, entre 2 e 3 pessoas, vão para esse restaurante que vai inaugurar antes da loja abrir e a gente faz o treinamento a seco, né? Ou seja, a loja não inaugurou e a gente está produzindo comida, a gente está produzindo sanduíche, né, para
normalmente cada loja aí com 17, 20 colaboradores, e eles produzem e eles trabalham na operação antes da loja abrir. A gente convida escolas, convida pessoas da comunidade, os pais desses funcionários para irem no restaurante, e eles estão produzindo para essas pessoas de maneira presencial. Isso dura, em média, 15 dias antes da loja abrir. Depois que a loja abre, nosso time continua lá por pelo menos mais 10 ou 12 dias, treinando esta operação, e aí sim já numa situação de go live, já numa situação realmente de operação normal. Passada essa inauguração, a cada 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses, esse treinador ele vai nos outros restaurantes e volta nesse também, e ele passa durante 2 ou 3 dias avaliando e reforçando com o gerente e com o treinador. A gente normalmente destaca uma pessoa do restaurante, que é esse padrinho que eu falei no início, né? Para que ele treine os novos colaboradores. E aí eu resolvi, vamos dizer assim, a parte técnica, né? O treinamento técnico da equipe. Mas, além disso, nós fazemos também rodadas de treinamento regionais. Então, o nosso time do escritório, mais o time de campo, nós reunimos, por exemplo, em São Paulo, e fazemos 2 ou 3 dias onde os colaboradores vêm para o nosso escritório e nós trabalhamos um complemento desse treinamento mais voltado para aspecto comportamental e para aspectos técnicos que não envolvem a operação lá, a produção de sanduíche, a produção de arroz e feijão. E isso a gente faz em todas as regiões, né? Fizemos recente agora uma rodada dessa em Recife, temos a semana que vem em Porto Alegre, na outra no Rio de Janeiro. Então a gente está sempre muito presente, né, fazendo esse reforço de treinamento através do time, e o nosso time, não só de treinamento, como de operações, a equipe de operações, normalmente ele vai nos restaurantes a cada 20 dias, né, onde nós temos pessoas morando, onde eu não tenho a cada 35, 40. E aí ele faz também, além de uma avaliação, né, uma vistoria, vamos dizer assim, e um acompanhamento, ele também reforça alguns aspectos de treinamento. Então a gente tem um pensamento e tem uma cultura que, assim, dentro da empresa, todos são treinadores, né? Eu vou para um restaurante, se eu vejo um processo errado, se algum colaborador não está seguindo um procedimento, a gente vai lá e ajuda, treina, mostra qual é a forma correta e, principalmente, qual é a ferramenta que ele vai usar, né? Nós temos o que nós chamamos de LV, que é uma lista de verificação, que o gerente aplica no funcionário dele de tempos em tempos, né? Na verdade, ao longo de 6 meses, cada colaborador nosso passa por pelo menos 12 avaliações dessas feitas pelo gerente, que a gente capacita para que ele faça isso também no dia a dia. Então, existe sim uma parte que é feita via EAD, mas praticamente aí 70% quase que do nosso treinamento é presencial. Perfeito, claríssimo. Agora entrando numa parte de dicas, Jaime, onde que você acredita que as empresas mais erram na hora de engajar colaboradores, né? Batendo tudo isso que você falou no liquidificador, o que você, tirando uma dica, né? O que você daria? O que você diria, né? Olha, eu acho que o principal ponto que levam as pessoas, às vezes, a errarem ou tomarem decisões erradas é distância. Eu acredito que o principal diferencial e o principal ponto que nós temos no Girafas é a presença no ponto de venda, a presença de toda a diretoria, né? Obviamente que, por obrigação, eu praticamente 90% do meu tempo é visitando restaurantes em todas as regiões. Mas nós temos uma cultura onde toda a diretoria, meu diretor financeiro, meu diretor de expansão, que cuida de novas lojas, de suprimentos, a gente tem uma rotina de, pelo menos a cada 2 meses, dedicarmos ali uma semana para visitar os restaurantes. Então, nós vamos para regiões realmente remotas, né? A gente recente fez uma rota começando em Chapecó e descendo até Porto Alegre, visitando cada um dos restaurantes e conversando não só com o franqueado, para entender as dificuldades, para entender a necessidade, mas principalmente com a equipe de loja.
né? Porque às vezes uma decisão que a minha pessoa, por exemplo, de produtos, né? O nosso diretor de supply e inovação, um produto novo que ele cria, ele tem que saber qual é o impacto disso na rotina do restaurante, né? Ele tem que saber qual é o impacto disso para aquele atendente que vai estar produzindo. É a mesma coisa no nosso financeiro, né? Às vezes a gente muda um sistema de gerenciamento, um sistema, um software que vai fazer alguma gestão lá financeira do franqueado. Isso impacta no dia a dia das pessoas. E aí é importante a gente ter esse feedback em tempo real de o que isso vai trazer de benefício ou não. Então, eu acredito que o principal diferencial é estar no ponto de venda, estar falando com as pessoas, estar ouvindo a necessidade, porque às vezes a gente cria um monstro e, na verdade, a solução é simples, né? A gente é que complica. Perfeito, Jaime. Olha, concordo completamente com você. Acho que é uma questão de você empatizar, né, com o que está acontecendo na ponta, né? Porque um problema do executivo, né, quando você está gerindo ali no dia a dia, é que você está várias camadas acima da dor, né? E esse conceito que você trouxe, né, de descer na operação, de ter uma cultura de descer na operação, de ter uma cultura de estar dentro da loja, de respirar o ambiente onde o valor é entregue para o cliente, onde o colaborador, onde 90% do staff de você está, que é dentro da loja, para mim me parece ser uma forma de empatizar, de respirar o ar que está todo mundo respirando, né? Sair do Olimpo e ir pro mundo do real ali na ponta, né? Exatamente. Jaime, queria te agradecer muitíssimo, tá, pela tua participação. Confesso que eu fiquei com uma baita vontade de comer um feijão com arroz agora, depois da nossa conversa. É sempre uma boa ideia, né? Quando a gente pensa, eu não sei se isso é geral, mas eu, pelo menos, quando de alguma forma o assunto feijão com arroz vem à tona, eu já fico com vontade de comer. Então, queria te agradecer muito por ter dado essas dicas, essas informações tão relevantes para a gente melhorar nossa forma de engajar as pessoas na base da pirâmide, né? De entender o que é importante para isso. E também relembrar a todos o nosso saudoso feijão com arroz, né? Que é sempre uma ótima ideia, né? É sempre uma excelente refeição, né? Então, muito obrigado, viu, pela tua disponibilidade aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, Rodrigo. Fica tranquilo, só passar o endereço, a gente manda um delivery aí para você. Vai ser um prazer. E a gente está à disposição. É sempre bom a gente dividir e principalmente aprender com vocês, né? Eu acho que o aprendizado constante aí é uma peça fundamental que a gente precisa desenvolver mesmo. Maravilha, meu caro. Muito obrigado mais uma vez. Uma grande honra aí receber você, conhecer ainda mais por dentro, né, as girafas, né? Então, fica aqui o convite para vocês voltarem no futuro próximo, para a gente manter essa aproximação e também ir trocando cases e boas práticas, né? Muito obrigado mais uma vez. E para quem está acompanhando o programa até aqui e gostou do episódio, deixa o like, compartilha com quem pode estar precisando melhorar a forma de reter pessoas, de engajar pessoas. E nos vemos na próxima edição do Gestão de Pessoas. Um abraço a todos e todas e até lá.